Olá, cheguei! Que bom, hein? Tava com saudade de você. E hoje eu tô com um cenário aqui diferente. Então, como eu falei para você, vamos falar sobre a importância das parcerias. Sim, as parcerias são super, hiper, mega importantes, né? Bom, vamos começar do começo. Você tem algum sonho, algum projeto de vida? Tem? Então, vou te dar dicas que são importantes e que para mim me ajudaram muito. Ei, Yasmin, você chegou, que bom, viva! Então eu vou falar com vocês sobre como pode acontecer um projeto, né, que ele se prolongue por um tempo e você se sinta realizado, ou realizada, ou realizades. Pois então, o bloco Gente Reciclar foi assim. Eu tive uma ideia, coraçãozinho para você também. Eu tive uma ideia. Olá, Lulão, tudo bom? Bem-vindo. Eu tive uma ideia há um tempo atrás, isso aconteceu em 97, né? 97, até então, toda vez que chegava o carnaval, para onde que eu ia? Pro Rio de Janeiro, é claro. Eu ia sambar lá porque gosto e gostava muito mais do carnaval. Só que tem uma hora que você fala, poxa, toda vez eu tenho que ir pro Rio para poder fazer um carnaval, curtir o carnaval. Por que não fazer um carnaval aqui em Pirenópolis? Mas Pirenópolis não tem essa tradição. E aí o que fazer? Bom, antes de tudo é ter um projeto na cabeça. E esse projeto eu iniciei, como eu falei da vez passada, na última transmissão, que eu falei exatamente que foi uma ideia que eu tive, que meu pai falou, ideia boa, vai em frente. E ganhar uma força de um pai é uma coisa assim que não tem tamanho. E minha mãe também abraçou a história, aí ficou melhor ainda, né? Todo mundo abraçando, o maridão abraçando. Os filhos sofreram um pouco, porque aí o tempo ficou um pouco corrido, né? Mas mesmo assim, estavam lá comigo, sambando, se divertindo. E aí foi o seguinte, aí eu pensei assim, mas para eu fazer alguma coisa que seja na rua, porque o bloco chamava Bloco Gente Reciclar, só que não tinha esse nome, as pessoas não sabiam. Então era assim, botando o povo na rua. Como você vai botar o povo na rua sem apoio? E qual é o primeiro apoio que você tem além da casa? Sim, porque a nossa casa, dando a sua bênção, tudo fica mais fácil, né? Mas eu precisava de quê? Da prefeitura. E a prefeitura, nesse momento, abraçou o projeto. Abraçou como? Eu falei, olha, eu preciso que vocês fechem a rua do Rua Félix Jaime, toda segundo sábado do mês, na parte da tarde, a partir das 4 horas, 3, 4 horas, precisava que fechasse a rua. Não deixa passar carro não, coloca os cavaletes aí. E aí a prefeitura fez isso. Então, foi o meu primeiro apoiador, foi a prefeitura. Prefeitura que topou essa investida. Falou, tá legal, nós vamos colocar os cavaletes. E o que mais? Eu quero umas tábuas, porque eu preciso de uma mesa. Eu preciso de uma mesa muito grande. E tem que ser umas tábuas enormes. E aí eles colocaram. Então, antes de tudo, agradeço à prefeitura e ao pessoal do DSU, que foram eles que levavam e que fechavam a rua. Bom, mas a coisa não para por aí, né? Eu precisava de pessoas que ficassem lá comigo, me ajudando. Então, eu precisei da minha irmã, como eu falei antes, né? Que ela também me dava um apoio, a Edna, que era chamada Dona Aravinda, o primeiro restaurante da Rua do Lazer, que virou Rua do Lazer graças a esse projeto. E aí eu pensei assim, gente, mas eu vou precisar de apoio mais ainda. Eu precisava de apoio do comércio. E aí aqui na cidade tinha um supermercado que chamava Casa Melo. Casa Melo começou pequenininha e depois virou um grande supermercado e depois acabou, infelizmente, né? Olá, Reinaldão, olá, Eliana, bem-vindos, bem-vinda. Então, aí eu precisei da Casa Melo. Por que eu precisei da Casa Melo? Eu falei assim,
No caso era Nivaldo, que hoje em dia é o prefeito da cidade. Eu falei, Nivaldo, será que você poderia me dar um apoio? Eu estou precisando de lanche, porque não dá para fazer oficinas. Isso foi no decorrer do ano de 97 para 98, né? Eu estou precisando de lanche, porque eu vou precisar de muita gente trabalhando comigo e hoje a gente não pode parar. Para parar tem que ser para lanchar e depois a gente volta a trabalhar novamente. Aí tá, aí eles me forneciam pão, me fornecia suco e me fornecia, na época, alguma coisa para poder passar no pão. Isso era para que a gente não tivesse que sair de casa, sair dos barracões que a gente fazia. E para isso eu precisei não somente da Casa Melo, não somente da prefeitura, mas eu precisei também de espaços físicos, porque nem tudo acontecia somente na Rua do Rosário, na Rua Félix Jaime, precisamente. Eu precisava de barracões. E durante os anos que se passaram, eu tive barracão na Funasa. Na Funasa me ofereceu um espaço para que eu pudesse fazer uma exposição. Teve a casa do Raul, que ficava em frente à Aravinda, que também abriu seu espaço para uma exposição que eu fiz sobre fantasia e vestuário. Eu tive também o apoio do Meio Ambiente, da Secretaria do Meio Ambiente, que também abriu espaço para que eu pudesse fazer o barracão lá. Tive também o apoio da Ação Social, que também me abriu espaço para poder fazer o barracão lá. Tive lá em cima no Bonfim, também outro lugar de barracão. Teve também a ABB, o Banco do Brasil. Sim, o Banco do Brasil tinha um clube que era um espetáculo. Infelizmente, até hoje eu não entendo como é que aquele clube fechou. É uma tristeza, gente, porque o local é espetacular, né? Eles me cederam durante alguns anos o espaço para fazer o barracão, né? E teve também a Boca do Forno, que existe até hoje uma pizzaria, mas na época ela ficava ali na Rua Direita, que também me deu a maior força, gente. Era incrível, eram apoiadores incríveis que eu tive, né? Então, eu precisava, assim, realmente de muitas pessoas. E aí foi a hora que foi juntando amigos. Teve também um momento em que um amigo, que inclusive está aqui vendo a gente, que se chama Reinaldo Amaral, um artista plástico muito bom, ele tinha um jornal chamado Piripost. Ele me falou, será que isso vai acontecer mesmo? Será que vai acontecer um carnaval em Pirinópolis? Eu falei, vai acontecer. E ele me chamou para uma entrevista. Tá lembrado, Reinaldão? Então, ele me chamou para uma entrevista e a entrevista tinha assim, quem viveu, verá. E aí eu falei um pouco sobre esse projeto e ele falou, poxa, projeto interessante, né? E fez um artigo muito legal, até com fotografia minha e tudo. Que inclusive esse artigo vai constar também no nosso curta-metragem. Sim, porque eu estou falando tudo isso para falar para vocês que existe um projeto que chama Masquá, né? Que é um projeto que é de um curta-metragem e que vai abordar o bloco que aconteceu no passado, que foi de 98 até 2004. No meio disso, cada ano ele tinha um tema diferente. Mas teve outra coisa que eu também precisei muito, que foi a mídia. Então eu tive o Correio Brasiliense, eu tive a Globo, eu tive a People, eu tive também o Popular, né? Tive a Globo fez pelo menos 2 reportagens com a gente. Uma que era sobre o Globo Ecologia, uma reportagem grande do Globo Ecologia, onde mostrava o barracão, com o que acontecia e tudo. E depois teve o outro também no Fantástico, uma chamada no Fantástico também. Então era assim, todo ano, quando ia ter o carnaval, a mídia me procurava, porque já sabia que esse bloco estava dando certo e por conta disso eles vinham para colher matéria. Claro, toda imprensa precisa de matéria, né?
mas eu vou começar do começo. Esses grandes parceiros, eu também tive a parceria do IFAM. O IFAM, né, graças à minha querida comadre Catarina, ao meu querido Silvio Cavalcante, que na época era o arquiteto responsável pelo IFAM daqui de Pirenópolis. Ele também, ele junto com a esposa dele, Silvia, Sandra, eles é que compuseram vários sambas enredos para o bloco. Inclusive 2 sambas enredos vai constar no curta-metragem, né? Então foi assim, foram vários parceiros. E eu vou mostrar para vocês a forma que eu tinha para agradecer essas parcerias. Porque até o governo do estado também me ajudou. Mas tudo começou porque eu gostava de carnaval. Mas teve uma pessoa, que inclusive minha xará, que ela foi uma pessoa que resolveu fazer um bloco chamado Tombados do Catulé. Isso veio antes do bloco Gente Reciclar. Tombados do Catulé, eu acho que desfilou 2 anos em Pirenópolis. Ela abria a casa dela, uma casa maravilhosa, que era o Solar Donatella, que era o nome da filha dela. Vera Bastianon foi uma modelo de um grande figurinista que chamava Denner. Aliás, foi quando começou a aparecer esses figurinistas que até então as pessoas não conheciam, né? Depois é que começa a acontecer Givenchy, Versace e tantos outros, mas aqui no Brasil, Denner e Clodovil foram os 2 primeiros a ter nome aqui. E Vera Bastianon foi uma das modelos dele, uma pessoa linda, cheirosa que só, né? E ela fez esse bloco que chamava Tombados do Catulé. E eu vou mostrar para vocês, esse primeiro ano eu homenageei, teve uma ala, sim, porque o bloco Gente Reciclar, ele era que nem uma escola de samba, ele era dividido por alas. E teve uma ala que chamava Tombados do Catulé em homenagem a Vera Bastianon. Vera Bastianon, quando eu falei para ela que eu ia fazer esse bloco, ela falou: "Você é louca, faço não, olha o que eu ralei para poder fazer esse Tombados do Catulé, vale a pena não, é muito cansativo, é muito desgastante." Eu falei: "Não, Vera, eu gosto do carnaval, eu quero fazer isso." Bom, então faça. Então esse daqui foi o primeiro bloco assim que aconteceu na cidade. Foi um bloco muito interessante, onde ela reunia, ela também levava todo o material, era tudo por conta dela, tá? E aí teve as pessoas ajudaram comprando a camiseta Tombados do Catulé. Então, foi a primeira pessoa homenageada do bloco Gente Reciclar, minha querida Vera Bastianon, tá? Então, é bom lembrar de uma pessoa que realmente fez a diferença aqui em Pirenópolis. Bem, mas eu queria fazer uma homenagem à cidade de Pirenópolis. Foi aí que aconteceu uma coisa incrível. Minha mãe, viajando um dia, ela teve oportunidade de encontrar com o Joãozinho 30. Eu acho que eu falei isso da vez passada, hein? Falei, e aí ele falou assim: "Mas como fazer carnaval em Pirenópolis? Cidade do Centro-Oeste, que não tem a menor tradição de carnaval. E o samba? Cadê o samba?" Aí ele pegou, deu o telefone dele e eu liguei para ele. Gente, eu tremia. Imagina falar com um grande carnavalesco do Rio de Janeiro. Porque nessa época ele tinha sofrido, acho que era um AVC, e ele se tratava no Sara, aqui em Brasília, né? Aqui perto, em Brasília. Fica a 150 quilômetros de Pirenópolis. E eu liguei para ele e ele foi incrível, super receptivo. E ele falou: "Olha, Vera, eu vou te contar uma coisa, como é que vai de samba?" Eu não tinha palavras, não tinha samba. Ele falou: "Minha filha, fazer carnaval sem samba, eu não tô entendendo, né?" Pensar que ele não falava assim porque ele não era paulista, mas ele falou: "Eu não entendo carnaval sem samba. Você precisa..." "Ô, Nádia, bem-vinda, lá diretamente do México." Pois então, e aí ele falou assim: "Você precisa fazer, você precisa correr atrás do samba."
Falei, meu Deus do céu, é mesmo, é claro. Aí convidei um pessoal lá da cidade ocidental, né, que é uma cidade ali da periferia de Brasília. Cara, mas foi um prejuízo que eu tive, mas minha irmã me ajudou. Ele veio com um grupo enorme, acontece que no meio do caminho o carro deles quebrou. Bom, quem que teve que pagar a despesa do carro? Fui eu. Bebida ficou por conta da minha irmã. Ei, Maria Ângela, olha que delícia você estar aqui. Então, bebida minha irmã bancou pela parte da Aravinda. Mas o conserto do carro eu tive que bancar. Mas foi muito animado, foi super animado. Beijo! E aí eles fizeram samba e a cidade deu uma rebolada, né? Aí uma outra amiga, que foi uma das primeiras pessoas que participou desse projeto, que chama Daraína. Daraína foi que falou para mim, olha Vera, eu até topo fazer esse trabalho junto com você, mas tem uma condição. Eu falei, que condição? Você tem que deixar esse bloco ser da COEP. Olha, eu ainda não conhecia a COEP. A COEP existia, a Comunidade Educacional de Pirinópolis, que na época era uma cooperativa, né? Ela falou assim, é porque a gente precisa estimular essa, que é uma ONG. Eu falei, tô dentro, vamos lá, né? E ela também muito criativa, né? E aí ela falou pra mim, você topa colocar a COEP no meio? Eu falei, tá dentro já. E aí ela, muito criativa, uma artista também, começou a fazer. Gente, olha, eu vou te contar, vou ser sincera, eu não tinha a menor ideia do que ia acontecer. Eu sei que eu levei um bando de coisa, coloquei na mesa lá do barracão lá da ABB, tá? E aí levei papelão, levei rótulo de refrigerante, levei tampinha de refrigerante, aqueles oitinhos que chamam lacre, né, das latinhas de refrigerante, de cerveja e tudo, levei. Fui levando, tá? E as pessoas foram indo lá e elas foram começando a criar, sabe? Assim, deixei livre total. Criem do jeito que vocês quiserem, né? E foi criando. Bom, aí, a primeira, deixa eu mostrar pra você. A primeira camiseta que aconteceu do bloco Gente Reciclar foi essa daqui. Esse desenho daqui era meu, que virou, inclusive, o cartaz. O primeiro cartaz do bloco foi com esse desenho. Uma porta-bandeira, né? E tá aqui o mestre-sala também, olha ele aqui. Né? Olha ele aqui. Né? Que a nossa primeira porta-bandeira, primeiro mestre-sala foi Isabela Rovo e Fernando Madueño. Cara, que sintonia incrível. E que fantasia incrível que a Isabela fazia, não só para ela, enquanto porta-bandeira, como também para o seu parceiro Fernando Madueño, que era o mestre-sala. E aí, olha as parcerias aqui. Aí tinha a REM, aqui, o Magno, que hoje em dia, ele não tem essa estamparia. É o Botega, aquele que faz esculturas maravilhosas aqui em Pirinópolis, onde tem muitos, os que são bem feitos, tá? Muitos mascarados que estão na Piretu, que estão em tantos lugares maravilhosos. Aqui em casa mesmo tem três estátuas feitas por ele. Ele é maravilhoso. Mas na época ele tinha uma estamparia e foi o primeiro lugar onde que eu comecei a fazer camiseta. Aqui tem Carnaval 98, exatamente, porque foi no Carnaval de 98. Foi a primeira camiseta do Carnaval. Quem mais apoiou? A Renfer. A Renfer também não existe mais. Era uma confecção, né, que fazia camisetas, não só camisetas do bloco que ela fez, mas fez muitas roupas, me ajudou a fazer algumas fantasias também, né, assim, o suporte de algumas fantasias. E teve também o Banco do Brasil aqui, através da ABB. Né? Então esses aqui foram os primeiros que nos deram o apoio. Então você vê a importância dos apoiadores. E a gente não deve excluí-los, muito pelo contrário, a gente deve prestigiá-los, colocando exatamente essas referências. Né? E, inclusive,
quando eu falei para você sobre o artista que está aqui junto com a gente, que é o Reinaldo Amaral. Reinaldo Amaral ficou encantado quando ele viu o trabalho, quando ele viu o desfile, que Maria Ângela estava lá na comissão de frente, ela e meu maridão, que tinha acabado de fraturar o dedo, fechando a porta para ir para o desfile, ainda teve isso. E a vizinha, Sandra, que é também uma das compositoras do Samba Enredo, foi ela que foi socorrer ele, foi ela que levou ele para o hospital e ele teve que fachar o dedo. E mesmo assim, de dedo quebrado, estava lá na comissão de frente, dançando, sambando junto com Maria Ângela, com Zé Augusto, com Tadeu. Foi muito legal, né? Tinha mais pessoas também, tinha Séfora também, uma grande amiga minha, né, que fizemos teatro junto, que foi uma delícia. E aí o que aconteceu? Esse daqui também foi outra camiseta do primeiro ano. Aliás, isso aqui já foi do segundo ano do Bloco Gente Reciclar. E aí eu tive mais outro parceiro. Quem foi? A Pousada dos Pirineus, que existe até hoje. É o primeiro resort aqui de Pirinópolis, Pousada dos Pirineus. Olha aqui os apoios aqui, a Renfer, a Magno, né? E a gente fazia as camisetas e aqui, olha só, era do Carnaval de 98 também, aqui. Então, no 98 nós fizemos duas camisetas. Aquela que eu mostrei para vocês agora, né? E essa daqui. Só que essa daqui, a Pousada dos Pirineus entrou, porque foi uma apoiadora também do nosso bloco. Aí você vê como é que é importante a gente realmente trazer a lembrança das pessoas, da necessidade que a gente tem, né, de ter os apoiadores. E por isso a gente tem que colocar na camiseta, ou então nos cartazes, ou então a gente nesse momento falar deles também. Bom, mas a coisa não para por aí não. A gente fez homenagem também a muitas outras coisas. E olha aqui o Bloco Gente Reciclar aqui também ganhando homenagem, ganhando apoio de quem? Do governo de Goiás, né? Da SEMAR, uma secretaria também, da AGETUR, da Biapó. A Biapó, ela é uma construtora, não é isso? É uma construtora que já fez muitos trabalhos aqui em Pirinópolis. Ela refez as igrejas, a Igreja da Matriz, antes e depois do incêndio, né? O Teatro de Pirinópolis, que inclusive o Silvio Cavalcante também está junto nessa história. E é muito bom a gente falar. Sabe o mestre de bateria? O mestre de bateria eu conheci exatamente quando estava fazendo uma das reformas da igreja da Matriz. Um mineiro de Ouro Preto chamado Mirim Santos, que também é professor de capoeira e hoje em dia está se dedicando muito ao atletismo, corre, um corredor hoje em dia, mas continua, e um grande artista plástico. Olha, Jota, bem-vindo! É um grande artista plástico. Se você quer conhecer o Mirim Santos, é só chegar aqui na cidade, né? No mês de julho, normalmente ele não está aqui. No mês de julho é época dele ir lá para a cidade dele, lá para Ouro Preto, né? Mas durante o ano inteiro ele está ali na lateral da Igreja Matriz, pintando. Ele pinta muito bem, ele faz aquarelas maravilhosas. Eu também tenho algumas aquarelas de Mirim Santos. E ele era o nosso mestre de bateria, ele com aquele apito dele, e todo mundo paracatá, e a gente saía sambando no ritmo daquela bateria. E aqui, né, então, e aqui também tem uma administração do terceiro milênio, de 2001 a 2004. Se não me engano, era o Fleury, né? Eu tive, como eu falei para você, o Luiz Armando, que foi o primeiro que me apoiou. Depois eu tive o Fleury, que também me apoiou. E aí foi lá que, através dele, eu também consegui fazer a barracão lá onde, através do Alcides, que um amigo meu, que era responsável pela Secretaria do Meio Ambiente, eu fiz o barracão lá na rua principal de Goiás. Tem muito mais. Deixa eu mostrar para você aqui. Nós também homenageamos a rádio que olha só que legal. Esse visual daqui foi o Silvio Cavalcante que fez. Olha que legal, gente.
ele homenageou, fez um samba maravilhoso junto com a Sandra sobre a rádio. Inclusive, essa música também entra, só uma introduçãozinha dela vai entrar no nosso curta-metragem. Aliás, as duas músicas que eles fizeram, maravilhosas, mas não foi só eles que fizeram músicas, não. Isabela fez músicas também para o Bloco Gente Reciclar, eu também fiz. Foi um tanto de compositores que fizeram músicas para o Bloco Gente Reciclar. Mas eu estou falando de apoiadores. E olha aqui a Coep. Nessa época a Coep não tinha o izinho aqui. Hoje em dia a Coep é Coep, né? Porque um dia, nossa, olha aqui, do bloco, falando sobre o quê? Sobre a festa do Divino, os mascarados, né não? Esse foi em que ano? Em 99. Falando, bom, porque claro que a gente tinha que falar sobre a festa do Divino. A maior festa da cidade. A gente não podia deixar passar em branco, né não? Tem mais, gente, tem mais apoiadores. Olha só, a People. A People é uma revista que tinha uma seção de Pirenópolis, é uma revista de Goiânia. Eu não sei se ela existe mais, pelo menos eu não vejo mais. Eu acho que não tem mais, pelo menos, essa seção de Pirenópolis. Então, a People também participou, tá? É muito legal. Reciclando a Alegria, a People, que fez vários artigos sobre o Bloco Gente Reciclar, e eu sempre fui muito grata pela atenção da Manuela, que eu acho que ela é a proprietária dessa revista. A gente não esquece das pessoas que ajudam a gente, né não? Então, deixa eu ver mais, quem fez mais apoio a gente. Olha a Coep outra vez aqui, tá? Bloco Gente Reciclar. E aí você vai dizer, ué, mas outra vez aqui, só que esse daqui foi em 2003. Sabe o que acontecia? É que, de repente, a gente não conseguia vender todas as camisetas. É difícil, gente, é difícil. É difícil levantar o din-din. A gente não tinha apoio, assim, financeiro. A gente tinha apoios, a gente não tinha, ou seja, patrocinadores. Patrocinadores eram nós mesmos, que tínhamos que encarar essa realidade. Então, o que aconteceu? Então, nós precisávamos de fazer camisetas para poder vender. E nem sempre vendia. Isso quando sobrou, foi nesse ano aqui, nós fizemos aqui, então resolvemos fazer o quê? Customizar. Pegamos a camiseta do ano de 98 e customizamos para 2003. O que? Fizemos uma pintura aqui, jogamos aqui 2003, porque a ideia é essa, a ideia é aproveitar tudo, até mesmo aquilo que a gente tinha, que estava encostado, né, e a gente precisava transformar. Teve também, olha só, transformamos aqui, outra camiseta que sobrou, que na época era a camiseta do ano de 99, que em 2003 ela foi transformada, foi customizada para poder a gente conseguir vender, que era uma forma da gente conseguir din-din. E teve também uma academia aqui na cidade que se chama Academia Oficina do Corpo. Foi a primeira academia que eu trabalhei aqui em Pirenópolis, né? Porque eu sou professora de Educação Física, da Duília, né? E do doutor Edmar, né? Um médico da cidade, muito conhecido, muito consagrado, que também já foi vereador. Eu não sei se ele, acho que ele também foi vice-prefeito da cidade. Então a Academia Oficina do Corpo, né, fez também uma camiseta, né, que fez essa camiseta daqui, olha aqui o Bloco Gente Reciclar aqui embaixo, tá? Essa camiseta daqui ficou sendo uma ala, a ala da Academia Oficina do Corpo. E aí ela também conseguiu aqui, olha, vários patrocinadores, tá? Então tem vários aqui, né? Hotel Quinta Santa Bárbara, Renfer, Tubular, Fazenda Babilônia. Fazenda Babilônia, tudo a ver, gente. Fazenda Babilônia, a nossa segunda parte do nosso curta-metragem é exatamente na Fazenda Babilônia, onde eu também tive a oportunidade de homenagear a Dona Ita Pereira. No último ano, foi o último ano do bloco, né? Nós homenageamos Dona Ita Pereira. Oi, Vanilda, que bom, bem-vinda. Então é assim que acontece. Graças a essas pessoas que acreditaram no nosso trabalho,
e que a gente realmente faz questão de dizer para você, sabe? Se você tem algum projeto em mente, não pense em fazer sozinho, porque tem aquele ditado que diz que a união faz a força, isso é verdade. E foi exatamente através dessa união de tantas essas pessoas, mais meus amigos, minhas amigas e meus amigos artistas, né? E mesmo aqueles que não eram artistas, que iam lá para sambar, esses também ajudaram muito, né? Então eu só tenho a agradecer, né, a essa oportunidade de fazer com que o Bloco Gente Reciclar existisse. Olha só, gente, eu tô aqui com um brinco aqui, feito sabe de quê? Feito daquelas cápsulas de café, né? Você tá vendo? Isso aqui é um trabalho, é uma arte de Isabela Rovo. Isabela Rovo é uma artista, né, cantora, que hoje em dia está com um trabalho de canto maravilhoso. Ela tem vários grupos, né, que ela está junto, e agora ela está com um trabalho solo. Vale a pena, procura lá, Isabela Rovo. Oi, Edgar Cordeiro, bem-vindo! Então, gente, esse foi o motivo de eu fazer esse encontro hoje mais uma vez, né? Terça-feira que vem vai ter outro encontro onde eu vou falar de mais outras coisas, né? Esse momento foi exatamente para falar que os apoiadores, os colaboradores, aqueles que estão junto com a gente, eles são imprescindíveis, eles são super importantes, e por isso eu sou muito grata a vocês que estão aqui me ouvindo e também a todos aqueles que fizeram parte desse bloco que fez a diferença na vida de tanta gente. Vou contar só uma coisa para vocês. Jasmin Maduenho, que é a filha do Fernando Maduenho, que foi o nosso primeiro mestre-sala, ela tem uma vontade de fazer renascer o Bloco Gente Reciclar. Tomara que ela consiga. Eu já não tenho mais essa força para poder fazer esse trabalho, tá? Mas eu vou dar o apoio que ela precisar, né? Talvez eu não vá para a rua para sambar, mas eu vou dar o apoio que ela precisar, porque eu acho que o Bloco Gente Reciclar tem tudo a ver ele voltar a existir. Inclusive, uma amiga hoje estava conversando comigo, ela falou, em 2023 eu quero sambar esse bloco, a Micheline. Bom, eu falei para ela, esse bloco não existe mais. Mas, não, mas vamos fazer ele ressurgir. Oh, que bom, que bom. Oh, Fernanda, que bom, bem-vinda. Então, eu estou torcendo que consigam refazer, né, trazer outra vez, renascer como uma fênix, esse bloco Gente Reciclar, né? E no mais, terça-feira que vem, às 3 horas da tarde, eu estarei aqui outra vez para falar sobre outro tema, né? E hoje nós falamos sobre os apoiadores, sobre, como eu falei, não tivemos patrocinadores, os patrocinadores fomos nós mesmos que patrocinamos esse trabalho, mas nós tivemos muitos apoiadores, nós somos muito gratas a todos esses apoiadores, a todos que participaram do bloco e trouxeram tanta alegria. É claro que teve confusão, confusão assim, briguinha pequenininha, é claro que teve, gente, trabalhar com muita gente, é claro que tem, mas isso faz parte. Isso é vida, isso é energia, né? Mas o resultado final é que foi uma delícia esse trabalho. Então, só para finalizar, eu estou com um projeto chamado Projeto Masquá, que está no Kikante. Kikante é uma plataforma que ajuda a gente a obter recursos para que esse curta-metragem aconteça. Como eu falei, se você procurar lá no Kikante, tá? Chama crowdfunding, chique, né? Mas na verdade é vaquinha virtual, né? Se você doar o que você puder doar, sabe? Não precisa ser, porque por enquanto nós só conseguimos 21% e parou nos 21%, sabe? Já tem tempo que está no 21%. Ajuda a gente, sabe? Coloca qualquer valor lá, né? Mas é muito complicado, eu tenho que deixar dado. Gente, não é complicado, não é complicado. É só um pouco de paciência, sabe? Se você fizer o Pix, tome cuidado, porque às vezes o Pix volta, às vezes o Pix não fica. Aconteceu isso com uma amiga minha que mandou, ela tá crente que ela me ajudou e esse Pix dela voltou, tá? Então toma muito cuidado. Agora, se por acaso vocês falarem, poxa, Vera, não queria, depois eu vou, na semana que vem, eu vou colocar também a minha conta, tá, particular, tá, do banco, para que vocês possam colocar
qualquer recurso, gente, estamos precisando. Nós já fizemos a filmagem da segunda parte, agora mesmo estou aqui em casa com Cristina Pereira, junto com Tadeu, fazendo a montagem desse curta-metragem, da segunda parte. A primeira parte do curta-metragem eu deixei com as fitas VHS com o Peixotinho, meu querido amigo, que está me ajudando muito, que ele está entregando ele por Rolex, para fazer a digitalização, porque é tudo VHS, sabe? Para que a gente possa realmente fazer a primeira parte desse curta-metragem, que deverá ter uma duração no máximo de 10 minutos, tá? E eu pretendo que até o final do ano a gente já consiga esses recursos e a gente já consiga colocar esse filme, né, esse curta-metragem para vocês verem. É claro que a gente também quer que ele entre em festivais nacionais e internacionais. Vamos, torcer que dê tudo certo, gente. Então me ajuda divulgando esse vídeo, me ajuda com o recurso que você puder, tá? E eu só tenho a agradecer nesse momento. Então até a próxima terça-feira, às 3 horas da tarde, aqui no Facebook, e depois eu vou passar para vocês o link, porque tem muita gente que não pode assistir nesse horário, porque tem muita gente que está trabalhando também, né? Então é isso, esse também é o meu trabalho. Então, tudo de bom para você também, Jota, e tudo de bom para todos vocês que estão aqui, e até a próxima terça-feira, tá certo? Então, bye! Fique em paz e gratidão!